Oi gente, eu sou a Regina do canal Te Conto um pouco de tudo e hoje é dia de História Real. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Cidade de Deus, a história real. O que há por trás da origem da Cidade de Deus no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, zona oeste da cidade. Lá está a Cidade de Deus, história real. Aquela de verdade que acontece na vida de muitas pessoas. Bem além do filme clássico de 2002, onde Bené, Zé Pequeno e Mané Galinha representam um traficante em uma era romântica que nunca existiu. Aqui você vai ter um resumo sobre a criação dessa que é uma das comunidades mais famosas do Brasil. Carlos Lacerda e o Rio de Janeiro dos anos 1960. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. A data marcou algo ainda mais importante. Depois de 198 anos como capital federal, o Rio de Janeiro perdia o posto para a cidade planejada no Planalto Central. Não era mais o Distrito Federal. Era apenas um estado da federação, o estado de Guanabara. No mesmo ano, Carlos Lacerda tornava-se governador guanabarino. Entretanto, o ferrenho opositor de Getúlio Vargas preparava-se para disputar o cargo mais alto da hierarquia política, presidente da República. Para tal, precisava ter marcos em sua gestão. E um dos mais visíveis foi o processo de remoção das favelas da Zona Sul. Pesquisado no blog Foi um Rio que Passou em Minha Vida, é citado uma entrevista da política Sandra Cavalcante, que foi secretária de Serviços Sociais do governo Lacerda, 1960 a 1965. Na matéria, ela citava que a Cidade de Deus estava sendo construída para a remoção total da Rocinha. Entretanto, o mandato de Carlos Lacerda findou em 1965, cabendo então ao novo governador, Negrão de Lima, conduzir o processo. Eis que o temporal de 1966 aconteceu. O temporal de 1966 deu início à Cidade de Deus, história real. Em entrevista ao blog da Rosalina, o arquiteto Giuseppe Badolato diz que o projeto foi criado em 1964. Ele participou do planejamento da Cidade de Deus, história real. Segundo o mesmo, a construção efetiva começou em 1965, mas a enchente de 1966 antecipou a, entre aspas, inauguração, dado que muitas pessoas ficaram sem casas e foram para lá. Na época, o projeto de urbanismo foi iniciado pelo BNH, Banco Nacional de Habitação, similar ao Minha Casa Minha Vida de hoje. A ideia era que pessoas de baixa renda tivessem sua residência própria, pagando apenas 10% do salário, disse Badolato. Outra das intenções sobre a localização da obra era que seus moradores pudessem ser mão de obra barata para a Barra da Tijuca. Na época, o bairro já estava sendo desenvolvido para ser de alta renda. Cidade de Deus hoje. Após o lançamento da Cidade de Deus, outros conjuntos habitacionais foram lançados em todo o Rio de Janeiro. Entretanto, como é nítido hoje, o Estado não estava preparado para receber o número de migrantes recebidos. Numa época onde o Rio de Janeiro ainda brilhava como possível lugar com melhores oportunidades. O resultado foi o inchaço do Estado e o crescimento desordenado. Ainda assim, os moradores da Cidade de Deus e de outros diversos bairros e comunidades fluminenses aguardam dias melhores. Apesar do controle da milícia e do tráfico de drogas em diversas regiões, a esperança prossegue como um alento num cenário com tantas poucas opções. E este foi o caso real de hoje. É claro que eu prefiro contar os casos que você, inscrito, me manda. Então, se você tiver a sua história e deseja ouvi-la sendo narrada pela minha voz, você pode escrever para o e-mail canalteconto@gmail.com.
que vai ficar na descrição deste vídeo. Eu sou Regina Heringer, o canal é Te Conto Um Pouco de Tudo. Nós voltaremos na próxima playlist. Até lá!